Abra sua Bíblia no livro de Filipenses, no capítulo 1, no versículo 1 também. Nós, amados, temos a proposta nesses dias de estudarmos esse livro e eu acredito que serão vários domingos, vamos passar alguns meses estudando a carta de Paulo à igreja de Filipos. Há 2 domingos atrás nós tivemos aqui um culto, no qual nós tivemos a exposição do capítulo 16 do livro de Atos, que é o contexto que essa igreja foi plantada, é o contexto do nascimento dessa igreja. A maneira com a qual o Senhor direciona Paulo a ir para a Europa, ele que estava querendo pregar na Ásia, ele recebe um comissionamento espiritual para pregar na Europa e assim essa igreja nasce. Nós vimos a respeito de todas as características que se deu no contexto da plantação e nascimento. Na realidade, até mesmo vimos a ordem dos fatos. Narramos a ordem dos fatos de acordo com a cronologia bíblica, capítulo 16 do livro de Atos. Na semana passada, nós tivemos então um olhar para aquilo que nós poderíamos dizer e conceituar como as considerações gerais a respeito desse livro. Falamos a respeito de quais foram, por exemplo, as motivações que levaram o apóstolo Paulo a escrever a carta aos Filipenses. Então, essa igreja que um dia nasceu, ela depois foi discipulada por intermédio dessa epístola. Sabemos que o apóstolo Paulo, ele tinha um relacionamento, um enorme carinho por essa igreja, até porque, como foi dito aqui, a igreja de Filipos, esse povo, os filipenses, foi o povo que mais abençoou o ministério do apóstolo Paulo. Foi o povo que foi mais generoso com o apóstolo Paulo. Então, existia um carinho mútuo, um carinho muito grande nessa relação. E o apóstolo Paulo, cheio de gratidão, ele escreve essa epístola, porque tinha 2 coisas acontecendo. Infelizmente, por parte de alguns irmãos, estava tendo um desalinhamento no que tange à unidade. E não simplesmente, como eu disse aqui, de pessoas que talvez queriam sair da igreja, mas que estavam servindo a Deus sem unidade. O apóstolo Paulo então vai tratar essa questão da unidade. Além de tratar a questão da unidade, ele também faz questão de proteger a igreja de falsas doutrinas que estavam tentando invadir a igreja. Nós destacaríamos 2, o gnosticismo e as práticas judaizantes. O apóstolo Paulo então, como nós sabemos que no capítulo 2 nos dá uma verdadeira aula de cristologia, talvez o texto cristocêntrico mais profundo de todo o Novo Testamento, Filipenses capítulo 2, é literalmente um resumo do evangelho, da vida, obra e missão de Cristo Jesus. Sabemos que poderíamos destacar 4 pontos, que são 4 temas abordados na carta. E se você porventura não ouviu a palavra da semana passada, ou a palavra da semana retrasada, eu aconselho você a ir no nosso canal do YouTube e ouvi-la. Falamos que o apóstolo Paulo, ele tem como alegria o tema central da carta, aonde nos 4 capítulos ele cita que nós devemos nos alegrar em Cristo a despeito de todo e qualquer tipo de circunstância que estejamos passando. Mas além de falar a respeito da alegria, essa é uma carta que o apóstolo trata a respeito da unidade, assim como também da pessoa de Cristo e a volta de Cristo. Tendo em vista que em 4 capítulos ele menciona a respeito da segunda vinda de Cristo por 10 vezes. Agora, nós finalizamos o culto na semana passada, falando quem é, obviamente, se é uma epístola paulina, isso é um tanto quanto claro e definido, mas nós falamos a respeito do remetente da carta, que é o apóstolo Paulo. Filipenses é uma epístola paulina, e nós finalizamos olhando para a vida, para a história do apóstolo Paulo. Quem estava aqui na semana passada? Glória a Deus. Nós vimos que o apóstolo Paulo era um grande homem, do ponto de vista da sociedade, um homem notável. Ele que era filho de judeus, nascido em Tarso, ele também recebe o título de ser cidadão romano. E ainda por cima,
depois, ao longo da sua trajetória, tendo sido ensinado aos pés de Gamaliel, um dos grandes mestres, como foi até colocado aqui no quiz, fariseu de fariseus, ele era também um membro do concílio mais importante da nação. Ele era um membro do Sinédrio, ele era um grande homem. Mas nós sabemos que ele não era apenas um grande homem, ele se tornou um grande perseguidor da igreja. Claro que inicialmente, tendo um zelo de proteger aquilo que ele acreditava que era a verdade absoluta de Deus, ele começa a perseguir os cristãos. E ele então se tornou um grande perseguidor da igreja. Como nós usamos a referência daquilo que em Atos nós temos, o apóstolo Paulo, ele respirava ameaças. Imagina, era uma pessoa que ele respirava ameaça contra a igreja. Mas o mais louco é nós vermos aquilo que Deus tem poder para fazer. E aquele que era o maior símbolo de ameaça contra a igreja, se tornou o maior servo da igreja de toda a história. Nós acreditamos que talvez nenhum homem na história do cristianismo tenha cooperado tanto para a igreja do Senhor Jesus como o apóstolo Paulo. Ele que era o maior perigo, se tornou depois a maior bênção para a igreja de Cristo. E nós sabemos que o apóstolo Paulo, ele teve uma história de conversão incrível, onde ele não estava procurando a Deus por chegar na conclusão, em seu intelecto, de que o raciocínio mais lógico seria a busca por Cristo. Não, ele teve um encontro com uma luz. Subitamente a luz do evangelho brilhou sobre a vida dele, e ele cai humilhado para aquele que é o exaltado das nações. Agora, hoje eu quero avançar com você, então por isso eu pedi para você abrir. Vamos ler comigo. A escritura diz: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos, que vivem em Filipos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Olha que poderoso. Nós lembramos também que foi dito aqui que Paulo menciona Timóteo apenas por generosidade. Timóteo não foi coautor da carta, mas nós sabemos que como Paulo escreveu essa carta, quando ele estava preso em Roma, Paulo foi preso em Roma 2 vezes, e aqui ele está na primeira prisão. Timóteo visitou Paulo várias vezes na prisão, e além do fato de Timóteo ter sido um fiel escudeiro que visitava Paulo na sua prisão em Roma, nós sabemos também que o apóstolo tinha o desejo de enviar Timóteo para essa igreja. No capítulo 2 ele diz: eu quero enviar Timóteo para estar com vocês. É só por isso que ele menciona Timóteo aqui no começo da carta. Mas o mais brilhante foi assim que nós terminamos o culto domingo passado. Foi dizendo que o apóstolo Paulo, ele se apresenta como um servo de Cristo. E eu disse para vocês que no original, a palavra servo aqui significa doulos, que se escreve doulos, que na realidade ela até poderia também ser traduzida como escravo. Então Paulo está falando: eu, Paulo, servo de Cristo. Eu, Paulo, escravo de Cristo. Sabe o que eu penso? Paulo era um homem notável do ponto de vista da sociedade, mas ele descobriu que o título mais solene que um homem pode possuir é de ser considerado um escravo de Cristo. Se você é um escravo de Cristo, você ocupa a posição mais sublime que alguém nessa terra pode ocupar. Agora, hoje eu quero chamar a sua atenção, e para aqueles que gostam de tomar nota, hoje eu quero destacar a respeito de quem é o destinatário da carta, ou na realidade, quem são, porque essa carta ela não tem apenas um destinatário, mas nós vemos uma pluralidade, nós vemos algo coletivo. Paulo diz: eu que sou servo de Cristo, escrevo a vocês, e aqui no versículo 1 diz: a todos os santos em Cristo Jesus. Gostaria que você repetisse comigo em alta voz, diga assim: todos. Olha que poderoso. Em primeiro lugar, eu quero destacar com você o destinatário identificado. A primeira consideração que eu tenho que fazer nessa noite é que nós temos uma identificação muito clara de quem são os destinatários da carta. Todos. E olha que
nós precisamos ter os nossos olhos abertos para algumas coisas que talvez ao lermos a palavra, nós achamos que não tem conteúdo em si. Talvez você passa pela saudação tão rápido, porque você está tão preocupado em ler o conteúdo, em ler de fato aquilo que foi tratado por Paulo, que você muitas vezes pode não meditar na profundidade de cada palavra usada na Bíblia. Paulo diz: eu estou escrevendo essa carta a todos. Amados, hoje eu quero nessa noite dizer para você que nós precisamos ter revelação de que a palavra do Senhor tem como objetivo alcançar a todos. Paulo não está escrevendo aqui para um grupo específico. Paulo não está escrevendo aqui a uma elite. Paulo não está escrevendo aqui a uma aristocracia. Mas Paulo está escrevendo a todos. Paulo está escrevendo à igreja. Sabe o que isso significa? Ele está dizendo: o que eu tenho para falar, eu tenho que falar para todos os crentes, sem acepção de pessoas. Amados, eu gostaria de, em primeiro lugar, fazer a consideração que a igreja é um lugar onde nós não devemos ter acepção de pessoas. A igreja é um lugar onde nós não devemos ter qualquer tipo de uma escolha natural. É todos os santos. Sabe o que é poderoso? A igreja é o único lugar na terra que você vê algumas coisas muito loucas acontecendo. Não querendo desvalorizar aqui nenhum tipo de profissão, o que eu vou falar agora tem apenas como um fim didático para você visualizar o que eu estou querendo dizer. A igreja é o único lugar na terra que talvez um irmão que está servindo no culto, que ocupe a função de ser um juiz federal, vai puxar a cadeira, vai limpar a cadeira, vai colocar a cadeira talvez para um servente se assentar. Como eu disse, eu não quero desvalorizar a profissão nenhuma, eu só quero te mostrar que talvez em lugar nenhum na terra isso acontece, mas na igreja acontece. Porque na igreja, o juiz federal, ele sabe que ele não é melhor que ninguém. Ele sabe que aquele que vai se assentar na cadeira, não importa a ocupação, não importa a profissão, é seu irmão em Cristo Jesus. Na igreja, todos nós temos o mesmo valor. Não existem aqueles que têm um valor maior do que outros. Eu quero dizer algo para você com muito amor e carinho. Existem duas coisas que nunca pode existir dentro da igreja. A primeira coisa que não pode existir dentro da igreja é o espírito de inferioridade. Mas a segunda coisa que não pode existir na igreja é o espírito de superioridade. Você sabe que o diabo, ele sempre vai lançar esse tipo de seta? O diabo sempre vai querer lançar uma mentira na sua cabeça, de que talvez você é inferior. Você nunca pode olhar, por exemplo, para uma pessoa que é usada por Deus, talvez um irmão que ministra louvor, um irmão que toca, um irmão que prega, um irmão que isso, um irmão que aquilo, que você vê que nitidamente ele é muito usado por Deus, e você se sentir inferior a ele. Não! Não pode haver espaço para um senso, um espírito de inferioridade na igreja. Todos nós somos filhos do mesmo pai, nós somos ovelhas do mesmo rebanho. Assim como não pode ter também superioridade. Aquilo que Deus fazer através da sua vida, acredite em mim, foi Ele quem fez. Nós não devemos ter nenhum senso de autoexaltação. Olha, amados, nós estamos dizendo isso para que de fato tenhamos revelação de que a igreja é o lugar de todos os santos. Agora, eu vou mencionar mais uma coisa. Há 2 domingos atrás, quando nós olhamos para o contexto do nascimento dessa igreja, lá em Atos 16, nós vimos 3 personagens completamente distintos. Nós vimos Lídia, aquela mulher vendedora de púrpura, rica, bem-sucedida, asiática. Depois aquela mulher endemoniada, e depois o carcereiro, que provavelmente era um cidadão romano. E eu disse para você que a igreja, ela é supra-racial. Por isso, hoje,
olhando aqui para esse contexto que o apóstolo Paulo faz questão de mencionar, que é para todos. Eu poderia dizer para você, e eu gostaria de hoje alertar a igreja Emaús. Esse é meu papel como líder nessa casa. Quero falar algo para vocês com muito amor e carinho. A igreja, ela é supra-racial, porque nesse lugar aqui, o Senhor salvará pessoas de toda raça, de toda tribo, de toda língua, de todo povo, de toda nação. A igreja, ela é supra-racial, a igreja é supracultural, como o exemplo que eu dei do juiz federal servindo pessoas que possuem ofícios completamente diferentes, porque a igreja é supracultural. Mas igreja Emaús, nós temos que ter muita revelação também, que a igreja é supradenominacional. Deixa eu dizer algo para você. A igreja do Senhor Deus, a igreja do Senhor Jesus Cristo é muito maior do que a igreja Emaús. A igreja de Deus é muito maior do que o ministério Emaús, do que a denominação Emaús. Nós não podemos edificar uma igreja tendo qualquer tipo de pensamento a respeito da elevação ou da exaltação do nosso próprio ministério. A igreja de Deus é supradenominacional. Aqueles, por exemplo, que são amantes da palavra e até mesmo se tornam teólogos, você não pode achar que você é dono da verdade, porque a igreja de Deus é maior do que a sua linha doutrinária. A igreja de Deus é maior do que as suas convicções secundárias. A igreja de Deus é maior. Paulo escreve a todos. Nós temos uma identificação muito clara dos destinatários, todos os santos. A igreja de Deus, ela é formada por todos aqueles que foram perdoados e lavados pelo sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A igreja de Deus é formada por todos aqueles que foram selados pelo Espírito da promessa. Essa é a igreja de Deus. Mas em segundo lugar, esses destinatários que foram identificados, eles são agora definidos pelo apóstolo Paulo. Gostaria que você acompanhasse um raciocínio aqui comigo. Em primeiro lugar, quem são os destinatários? Diga assim comigo, todos. Agora sabe o que é poderoso? Que o apóstolo define esses destinatários. Ele define estes que ele chama de todos. E você sabe qual é a definição que nós temos do apóstolo Paulo? Que nós somos uma coisa. Que todos são uma coisa. Sabe o quê? Santos. Fala, olha, eu estou escrevendo a todos os santos. Amados, talvez, pode ser que você já teve esse hábito, tem esse hábito, ou até já conviveu com pessoas que tenham. Às vezes, existem alguns irmãos que chamam uns aos outros de santo. Já viu isso? Santo, que maravilha. Quero te contar que esse hábito é mais do que correto. Aqui em Filipenses mesmo, o apóstolo Paulo chamou esses irmãos de santos. Mas é engraçado que às vezes tem alguns que ao serem chamados de santos, falam assim, não me chama de santo não, porque eu não sou. Não, eu quero te contar que você é santo sim. Eu quero te contar que a palavra do Senhor, se você faz parte da igreja de Deus, se você foi lavado pelo sangue de Jesus, selado pelo Espírito da promessa, você é santo. Você é santo. Sabe o que é interessante? Que no Novo Testamento, a palavra santos aparece mais de 60 vezes, enquanto a palavra cristãos aparece apenas 3 vezes. Olha que louco. Era mais comum as pessoas serem chamadas de santos do que de cristãos. Então nós não devemos nos incomodar com essa expressão, com essa saudação, santos, porque nós somos. E é claro, e eu vou fazer essa consideração, que quando nós falamos de santidade, existem 2 processos. Existe aquela que nós chamamos de a santidade posicional e aquela que é a santidade experimental. É a experiência. A grande verdade é que, em primeiro lugar, nós somos santos porque nós fomos santificados. Nós fomos feitos santos. Por isso, ser santo é a nossa identidade. Qual que é o significado de ser santo na Bíblia? Ser santo nada mais é do que ser separado. E é isso mesmo.
toda a igreja foi separada do mundo para viver uma vida de dedicação exclusiva a Deus. Não é apenas um pastor que é dedicado exclusivamente ao ministério. Não. Você que tem sua profissão, você que tem seu chamado, você que tem as suas atribuições, você que tem as suas responsabilidades, você é chamado por Deus para ser separado do mundo e para que você use a sua ocupação como sendo o seu campo missionário. Você é separado. Quem é separado é santo. Você é santo. Você foi separado. Oh, amados, que o Senhor nos dê revelação disso. Em um primeiro momento, essa santidade, ela nem está ligada a uma conduta, a uma ética, a um caráter, mas está ligada a uma posição. Essa é a santidade posicional, é aquela que reafirma a nossa identidade em Cristo. Por isso, eu posso afirmar, por que o apóstolo Paulo disse todos os santos? Porque toda a igreja salva é santa. Não tem como alguém ser salvo e não ser santo. Todos aqueles que nasceram de novo, todos aqueles que foram salvos foram santificados. Agora, é grande verdade que nós precisamos de nos mover de acordo com a nossa identidade. Por isso, por exemplo, que a Escritura diz, sede santos, porque eu sou santo. É claro que nesse versículo nós temos aqui um outro entendimento de santidade, porque senão não faria sentido nenhum a Escritura dizer que você deve se tornar algo que você já é. Nesse aspecto nós estamos nos referindo à santidade experimental. Sabe o que significa isso? Que você precisa se portar de acordo com a sua natureza. Você lembra que existe uma lei hermenêutica que diz que a Bíblia explica a Bíblia? É por isso que a palavra do Senhor nos ensina que é impossível que alguém que nasceu de novo viva na prática do pecado. Por quê? Porque aquele que tem a posição, a identidade de santo, inevitavelmente, ele se inclinará a viver em santidade. Nós não estamos dizendo, por exemplo, que crente não peca, mas a maior característica de um pecado de um crente é que é um pecado acidental. Crente peca, mas por acidente. Sabe o que significa isso? Que em outras palavras, essa semana você vai pecar. Fala assim, está amarrado. Deus me livre. Mas pode ser que você peque. Misericórdia, aleluia, melhor definição. Mas sabe o que é interessante? Hoje é o primeiro dia da semana. Você não está planejando pecar. Você não está planejando começar a semana sabendo, quarta-feira eu vou pisar na bola. Quarta-feira, meio-dia. Eu vou perder. É assim? Não, não é. Você não planeja o pecado. O pecado na vida de alguém que foi santificado, ele é um acidente. Por isso que quem vive na prática do pecado, quem não peca de maneira acidental, não nasceu de novo. E nós não estamos aqui para julgar a respeito da vida de ninguém, mas eu estou mencionando isso para te dizer que sim, existe a santidade experimental, existe esse processo de mudança de vida, de mudança de caráter, de mudança de ética. Quem nasce de novo precisa sim de ter aquela experiência que Jacó teve com Deus, lá no Val de Jaboque, a experiência de Peniel. É interessante que muita gente acha que essa experiência de Peniel foi uma experiência de novo nascimento. Não foi. A Escritura diz que Jacó teve 3 experiências com Deus. A primeira experiência que ele teve não foi em um lugar chamado Peniel, foi em um lugar chamado Betel. Betel, Bet-El. El significa Deus, Bet significa casa. Jacó entra na casa de Deus, Jacó se torna um filho de Deus quando ele estava em Betel. Mas depois, quando ele tem um encontro com Deus em um lugar chamado Peniel, que significa arrependimento, aí sabe o que acontece? Jacó, ele se arrependeu de ser Jacó. Sabe o que é louco? Tem um dia que você tem um encontro com Deus e que você nasce de novo. Mas na sua trajetória cristã, inevitavelmente vai ter um dia que você vai ter uma experiência profunda de arrependimento da sua falha de caráter. Nesse dia, Jacó recebe uma nova identidade. Você agora será chamado Israel, príncipe de Deus. Você sabe, Jacó cansou de ser Jacó. Toda pessoa que nasceu de novo tem um dia que ele cansa de ser Jacó.
Tem um dia que você fala, basta. Sabe por quê? Por que você cansa? Porque você sabe que essa vida não é para você. Você sabe que essa atitude não é para você. Sabe por quê? Porque tem uma nova natureza que diz, esse não é você mais. Isso não tem a ver com aquilo que você foi projetado para. Essa é a santidade experimental. Paulo diz, eu estou escrevendo não a um grupo, não a uma elite, a todos. E ele complementa dizendo, e todos vocês são santos, porque essa é a sua identidade. Por isso, viva e se porte de acordo com a sua natureza. Quando eu sair daqui e for num banheiro lá fora, eu vou ter duas opções. O inimigo está tentando criar uma terceira e nós estamos amarrando. Mas a nossa igreja só vai ter duas opções. E aí, quando nós olharmos para duas plaquinhas, você acha que eu vou ter dúvida em qual eu devo entrar? Não. Porque eu não tenho dúvidas em como me portar, tendo em vista a minha natureza ser algo tão óbvio para mim. Crente é assim. Em meio às tentações da vida, eu não estou dizendo que crente não cai de tentação, eu já falei que cai como acidente. Mas nós sabemos de uma maneira muito clara qual lugar nós devemos ir. Quais são os lugares onde nós devemos entrar e os lugares que nós não devemos entrar. Você sabe que eu queria fazer uma última consideração acerca de santidade. Amanhã, hora dessa, você não vai estar aqui na igreja. E eu nem estou chamando a igreja desse prédio, eu estou chamando porque hoje nós estamos reunidos aqui. Amanhã, hora dessa, tudo bem, a maioria pode estar em casa, então vamos mudar. Daqui 12 horas, 8h41 da manhã, cada um aqui vai estar num lugar diferente. Sabe por quê? Porque você não é um monge. Você não mora em um mosteiro. Você sabe que nós cristãos, crentes, santos, temos que ter muita revelação, que quando nós falamos de santidade, nós não estamos falando, por exemplo, de um isolamento, de viver num gueto. Nós não estamos falando de uma ruptura geográfica. Nós somos separados aonde nós estamos. Você é luz do mundo. Você é luzeiro. Você foi criado para iluminar aonde você estiver. Eu quero profetizar que você não será um sal no saleiro. Você sabe, não faz sentido o sal estar no saleiro. Não faz sentido algum. Mas o sal, ele é poderoso quando ele sai do saleiro. Quando ele entra, por exemplo, naquela salada gostosa, naquele alface delicioso, aleluia, eu estou profetizando, irmãos. Aquele alface asteric. Naquele momento que o sal entra, sabe o que o sal tem poder de fazer? O sal tem poder de preservar o sabor. O sabor daquilo que está recebendo o toque dele. O sal tem poder também de preservar a validade. Ou seja, todo o valor e o propósito do sal, ele não se cumpre enquanto ele ainda está no saleiro. Mas ele só se cumpre quando ele sai de encontro com aquele alface delicioso. Que pastor fit. Pela fé, irmãos, pela fé. Amados, em terceiro lugar, nós vemos que esse grupo de pessoas, os destinatários, que é definido como todos, esse grupo que foi identificado, ele foi definido como santo. E eu ainda complemento, antes de ir para o terceiro ponto, que algo poderoso é nós entendermos que Jesus um dia, ele fez uma oração para o Pai. Jesus não orou para que o Pai nos tirasse do mundo, mas Jesus orou que o Pai nos livrasse do mal. Ou seja, nós não temos que ter preocupação com qualquer tipo de ruptura geográfica. Nós temos que ter uma preocupação com a preservação da nossa identidade, do nosso propósito. Mas em terceiro lugar, nós vemos aqui aqueles que nós chamamos de os destinatários detalhados. É interessante que
O apóstolo Paulo, ele, além de dizer que está escrevendo a todos os santos, então isso já inclui todo mundo, ele faz questão de mencionar algumas pessoas. Ele detalha, ele literalmente está fazendo aqui um asterisco. E ele diz que aquilo que ele está escrevendo é inclusive para os bispos e diáconos. Sabe o que é interessante? Que de todas as epístolas paulinas, esta é a única carta escrita por Paulo que ele menciona a liderança na saudação. Em nenhuma outra carta ele mencionou a liderança na saudação. Isso é interessante, porque se nós vemos uma quebra de padrão, é porque tem algum significado. Por que Paulo fez isso? Antes de eu te contar o porquê que Paulo fez isso, a gente pode também mencionar o motivo de Paulo ter feito a citação à liderança, depois de ter deixado claro que a carta é, em primeiro lugar, para toda a igreja. Sabe o que é interessante? É você perceber a ordem que Paulo estabelece. O apóstolo Paulo não fala assim, eu estou escrevendo aos bispos e diáconos, e inclusive a todos os santos. Não, ele diz, eu estou escrevendo a todos os inclusive os bispos e os diáconos. Sabe o que é poderoso? Se você perceber, o apóstolo Paulo aqui dá uma clara demonstração que no reino de Deus a pirâmide é invertida. Ele dá uma clara demonstração que no reino de Deus a pirâmide está de cabeça para baixo. Porque ele fala assim, olha, primeiro que você lembra que em várias epístolas, inclusive apenas em Filemon, Paulo não se apresenta como apóstolo como ele se apresentou em Filipenses. Todas as epístolas ele fala, Paulo, apóstolo. A Filemon e aos Filipenses ele não se apresentou como apóstolo. Semana passada eu te contei por quê. Mas o que é poderoso aqui? É que Paulo, e obviamente falamos disso semana passada, e na introdução eu repeti, ele se apresenta como servo. Então ele diz, Paulo, servo dos santos. Ele que era o grande apóstolo, ele não se apresentou assim, eu, Paulo, o santo Paulo, escrevo aos servos de Cristo. Ele não se apresentou o santo aos servos, mas ele se apresentou o servo aos santos. Oh, irmãos, esse tem que ser o coração da liderança da igreja. Nós não estamos aqui para dizer o santo aos servos, mas é o servo aos santos. Você sabe por quê? Porque no reino de Deus, aquele que quer ser o maior, ele precisa de aprender a ser o menor. No reino de Deus, o maior é aquele que serve a todos. E por que o apóstolo Paulo, quando ele foi citar a liderança, ele primeiro fala da igreja para depois citar a liderança? Porque o apóstolo Paulo está nos ensinando um princípio, que não é a igreja que deve viver em função da liderança, mas é a liderança que deve viver em função da igreja. Você sabe por que eu acredito? Eu vivo isso porque eu acredito como um princípio espiritual. Eu poderia estar envolvido com outras coisas profissionais, não estou. Por quê? Porque eu tenho muita revelação que o chamado de Deus é que eu viva integralmente, exclusivamente ao serviço da igreja. Porque essa é a vontade de Deus, que a liderança viva exclusivamente para a igreja. Porque não é a igreja que tem que procurar ocasiões, não que não haja honra, não é isso que nós estamos dizendo, mas é que o apóstolo Paulo, de uma maneira muito clara, ele enfatiza a necessidade da liderança ter entendimento acerca da servitude aos santos de Deus. Eu quero te falar uma coisa, existem vários líderes que estão aqui me ouvindo nessa noite. Se você é líder nessa casa, tem um espírito de servitude. Você sabe, eu ou os irmãos que estão liderando a obra junto comigo, nós não vamos liderar isso aqui sozinho. Olha o tanto de gente. Graças a Deus esse culto aqui está um culto cheio. Hoje de manhã estava cheio. O Senhor tem acrescentado pessoas. Nós precisamos que a liderança funcione. Nós precisamos que cada irmão que ocupe a liderança de um pequeno grupo funcione. Que ele seja sim um servo dos santos. Que esse possa ser o nosso coração, amém?
É poderoso porque o apóstolo Paulo, ele faz questão de falar primeiro da igreja, para depois falar dos líderes. Glória a Deus pelos líderes. Nós devemos amar e honrar os líderes. Você sabe que, inclusive, e agora eu quero voltar para o meu raciocínio, eu mencionei para você que essa é a única carta de Paulo que ele menciona a liderança. Por quê? Porque Paulo se sentia extremamente honrado e constrangido com o amor que ele recebia dos líderes dessa casa. Especialmente podemos citar 2 motivos. Quando Paulo, por exemplo, recebe a visita de Epafrodito na prisão, Paulo recebe a visita de Epafrodito porque os bispos e diáconos da igreja de Filipos, que literalmente tiveram a ideia de enviar Epafrodito para estar com Paulo. Sabe outra coisa? Paulo recebeu muitos donativos dessa igreja. Paulo recebeu muita ajuda, até mesmo financeira. Você sabe que sempre, tudo aquilo que foi feito para o apóstolo, teve a iniciativa, em primeiro lugar, no coração da liderança. Então Paulo reconhece que essa liderança era uma liderança aliançada com o seu ministério. É por isso que o apóstolo Paulo, ele especifica a respeito da liderança nessa carta, e não assim o faz em nenhuma outra carta. Se você perceber, nós podemos finalizar as características desses destinatários com aquilo que eu chamaria de a posição dos destinatários. Então, em primeiro lugar, os destinatários, eles foram identificados. Quem são eles? Todos. Em segundo lugar, aqueles que foram identificados foram definidos. Esses todos são o quê? Santos. Em terceiro lugar, nós vemos que há um detalhamento da liderança dos bispos e diáconos. Mas em quarto lugar, Paulo fala a respeito da posição desses santos, da posição da igreja. Sabe o que é louco? Se você perceber, nos versos 1 e 2, nesse contexto de saudação, a preposição em aparece 2 vezes. Paulo diz assim, que está escrevendo a todos os santos em Cristo Jesus. E depois ele diz, santos em Cristo Jesus que estão em Filipos. Igreja Emaús, eu tenho uma notícia para te dar. A igreja, ela possui 2 endereços. A igreja está em 2 lugares diferentes. O primeiro endereço da igreja não é o endereço terreno. Sabe o que é poderoso? Que Paulo não falou, a igreja que está em Filipos está em Cristo. Paulo diz, a igreja que está em Cristo também está em Filipos. Sabe o que é louco? O nosso primeiro endereço não é terreno. A igreja Emaús está na rua 115, número 289, setor sul. Mas eu quero dizer algo para você. Daqui a pouco eu falo sobre esse endereço terreno. Em primeiro lugar, nós estamos em Cristo. Se esse povo se levantar nessa noite, tendo a revelação que está em Cristo. Se a igreja Emaús se levantar nessa noite, tendo a revelação da sua posição celestial, da sua posição espiritual. Nós estamos em Cristo. Amada igreja, tenhamos revelação da nossa posição. Em primeiro lugar, por mais que de maneira secundária sim estamos também, mas em primeiro lugar, nós não estamos submetidos apenas a um reino físico, a um reino geográfico, a um reino político. Nós estamos submissos ao reino de Deus. Isso é fantástico, porque o nosso endereço na terra, ele é temporário, ele é passageiro, e ele não muda o nosso status espiritual. Você sabe o que é louco? Que a teologia da união com Cristo é uma das teologias mais abordadas pelo apóstolo Paulo em todos os seus escritos. Paulo, que escreve epístolas que nem são tão grandes assim. Filipenses tem 4 capítulos. A gente percebe que não são grandes cartas,
Mas se você somar todas as cartas paulinas, o apóstolo Paulo menciona que nós estamos em Cristo mais de 100 vezes. Em outras palavras, eu fico pensando assim: se a igreja tiver revelação onde ela está, se nós tivermos revelação do que é estar em Cristo. Amados, deixa eu dizer algo para você. Nós estamos em Cristo. Vou falar algo para você nunca esquecer: o que significa estar em Cristo. Nós estamos em Cristo como o peixe está na água, como o pássaro está no ar. Nós estamos em Cristo. Estar em Cristo é o nosso habitat natural. Nós estamos aliançados com Ele. Nós estamos, eu amo uma expressão, nós estamos amalgamados com Cristo. Sabe o que significa estar amalgamado? Uma vez eu ouvi um exemplo, eu era criança, eu nunca me esqueci. Você já viu quando, Fábio, o Arthur está brincando de massinha? E ele pega duas massinhas com cores diferentes e ele junta as duas massinhas. E ele apronta uma confusão com essas duas massinhas. Se ele começa a misturar essas massinhas, eu te pergunto, é possível você falar assim: ele misturou lá o verde e o amarelo, né? Ou o verde e o branco também, uma boa combinação de cor. Ele mistura essas duas cores. Tem como você falar assim: não, agora tira só o verde, tira só o amarelo? Tem como? Sabe por quê? Porque essas massinhas estão amalgamadas. Não tem como falar assim: não, tira o Vinícius, deixa só Jesus. Não tem como. Tira Jesus, sobra só o Vinícius. Não tem como. Não tem como você fazer separação daquilo que já se tornou um. Nós estamos em Cristo. Estamos amalgamados em Cristo. Nós estamos também em Filipos. Nós também estamos em Goiânia. Posso te dar uma notícia? Nós também estamos do lado de uma boate. Tem dia que é chato. Tem dia que a gente chega aqui domingo. É porque você sabe, né? Talvez quem está nos assistindo não sabe, mas é porque a nossa igreja está situada do lado de uma boate. O pau quebra sábado à noite. A gente chega domingo cedo, saudar a amada igreja. Às vezes a gente chega, tem na nossa calçada cheia de garrafa, assim, uns carcel, porque nós estamos aqui. Mas em outras palavras, Paulo fala que você está em Cristo primeiro, para você não desanimar com o fato de você estar em Goiânia, que você está em Goiás, que você está no Brasil, que você está nesse mundo caído. Em outras palavras, nós estamos no setor sul, mas eu quero te contar, um dia nós vamos sair do setor sul. Talvez um dia nós estaremos em vários lugares. Talvez um dia nós estaremos em outras cidades do estado de Goiás. Talvez um dia nós estaremos também em outros estados do Brasil. Talvez um dia nós, como Igreja Emaús, também estejamos em outras nações. Mas eu quero te contar, não importa aonde nós estivermos, estaremos em Cristo. E eu encerro a mensagem dizendo algo para você. Nós que estamos em Cristo e em Filipos, em Cristo e em Goiânia, recebemos algo da parte de Deus. O final da saudação do apóstolo Paulo é ele enviar a mensagem da bênção de Deus. Ele diz para você: graça e paz a vós outros, graça e paz a vocês. Você sabe que o Novo Testamento foi escrito em grego? Graça, que é a palavra charis, e paz é a palavra eirene. Mas a palavra eirene é a mesma palavra que no hebraico nós chamamos de shalom. Graça e paz. Existe uma promessa para nós de graça e paz. Muitas vezes nós saudamos a igreja com graça e paz, mas nós temos que ter revelação do que é saudar com graça. Irmãos, existe graça disponível para nós. Por que o apóstolo Paulo, que está escrevendo isso aqui, foi salvo? Ele estava perseguindo a igreja, ele estava matando cristãos. Por que Deus decidiu salvá-lo? Por que Deus decidiu apontar o dedo para você e falou assim: eu te chamo para ser minha filha amada? Por quê? Não tem bondade nenhuma em nós
é pura graça de Deus, é dom, não vem de vós, é dom de Deus, dom gratuito de Deus. Sabe que hoje de manhã eu estava contando uma história que eu já contei várias vezes. Certa vez pararam a carruagem de César, porque havia um pedinte esmolando, pedindo esmola. E ele então, esse morador de rua, pede para César uma esmola. Sabe o que César faz? Ele pega uma moeda de ouro e entrega para esse morador de rua. Quando a carruagem deu sequência ali, andamento, a viagem, os súditos que estavam do lado de César ficaram horrorizados, porque eles disseram: César, como que você pode dar uma moeda de ouro para um morador de rua? É muito, não tem sentido, não tem significado. E aí naquela hora, talvez mais indignado do que os súditos a César com a sua postura, foi César aos súditos com o seu questionamento. Porque César virou para eles e falou assim: deixa eu te contar uma coisa, eu não dei uma moeda de ouro porque ele é um morador de rua, eu não dei uma moeda de ouro porque ele é um mendigo, porque ele é um pedinte, eu dei uma moeda de ouro porque eu sou César. A natureza daquilo que eu dou não está vinculado à natureza de quem pede, mas está vinculado à minha natureza de quem dá. Ele falou assim: ele é apenas um mendigo, mas ele pediu esmola para César. Ah, se você nessa noite levantar as suas mãos e pedir o que você precisa ao Deus, dono do ouro e da prata, ao Deus todo-poderoso, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de me suprir em cada uma das minhas necessidades. Sabe o que é poderoso? Não é segundo a minha riqueza em glória, é segundo a sua riqueza em glória. Sabe o que é isso? Graça, caris. Mas você sabe o que é Irene? Irene é paz. Paulo nos promete que a obra da cruz nos garante duas coisas. Você sabe, você possui duas paz. Fala assim: eu tenho duas paz. Você tem a paz com Deus e você tem a paz de Deus. Reconciliados, pois, temos paz com Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Sabe o que é isso? Nós temos paz com Deus. O véu foi rasgado, a nossa dívida foi paga, a justiça se cumpriu. Nós temos paz com Deus. Mas nós não temos apenas paz com Deus, nós também temos a paz de Deus. De tal maneira que quando os problemas vierem, quando a tempestade te acometer, você pode dormir no meio da tempestade, porque você tem agora aquilo que ele tem. Ele dormiu na tempestade, então você também pode dormir. Você tem paz com Deus e você também tem a paz de Deus. Eu quero profetizar que você vai sair daqui cheio da bênção de Deus. Eu queria que você se colocasse de pé, e eu gostaria que nós encerrássemos esse culto liberando sobre nós a bênção de Deus. Você sabe, eu não vou mencionar isso aqui, eu não estou falando de X, de Y, não estou falando de ninguém. Mas é engraçado que às vezes alguns cultos encerram, e aí um pastor vira e fala assim: ó, você não pode ir embora sem receber a bênção do pastor. Quero te fazer uma pergunta: que mané bênção do pastor o quê? A fonte da bênção não é o pastor. Deixa eu dizer algo para você: se o Senhor te chama para ser usado por Ele, nós não somos a fonte, nós somos apenas o canal. Graça e paz, sabe o que? Da parte de Deus. Não é da minha parte, é da parte de Deus. Gostaria que nós cantássemos uma canção, mas eu gostaria que você cantasse em fé. Eu gostaria que você cantasse em ousadia. Sabe por quê? Porque você está declarando isso para você. A bênção do Senhor, graça e paz, é o pacote mais completo de bênçãos que alguém pode receber de Deus. Erga suas mãos aos céus.